Salve, salve! Começando o programa Pôster Placar, o novo programa da nossa grade, um programa em que a gente vai homenagear os grandes campeões, aqueles heróis que estiveram na nossa parede no tradicional pôster da Placar. Alfa, sempre um lance à frente. E não tinha convidado melhor para esse programa de estreia do que ele, que tem tanto título que a gente vai ter que fazer um recorte. Vai falar só dos de Libertadores. Foram 2 títulos, mais 2 vices, 6 semifinais, um recordista entre os brasileiros e que hoje vai contar um pouco dessa história. E não estou nem falando de Copa do Mundo, ele ganhou tanta coisa, a gente vai falar só de Libertadores e é com prazer imenso que eu recebo meu xará, Luiz Felipe Scolari. Tá bom. Filipão, obrigado. Prazer enorme poder falar contigo. Você que apareceu tantas vezes na Placar, né? É. E agora no vídeo, né, nesse formato diferente. Obrigado. Diferente, é bacana. Muito obrigado pelo convite. E para mim, claro, é uma alegria, uma satisfação conversar com você sobre a Libertadores. Uma Libertadores que a gente nota que agora, nesse momento, depois de tantos anos, é diferente. A alma continua. Mas com muitas mudanças, inovações, uma criatividade muito grande, melhorou bastante o nível da Libertadores. Arbitragem melhorou. A gente critica o briga, mas melhorou. E eu noto que um dos títulos que a gente ganhou, que foi o título do Grêmio em 95, de 95 agora 2025, são 40 anos. E o quanto mudou, o quanto melhorou, o quanto acrescentou algumas situações para a Libertadores. Mas o sentido da Libertadores, a alma da Libertadores, aquele espírito, isso não muda. Continua lá, né? Isso é muito bonito e continua cada vez melhor. Filipão, eu falei que você apareceu muitas vezes na nossa revista e apareceu recentemente nessa eleição da Time dos Sonhos, a nossa eleição que a gente refez. Você foi reeleito como o maior treinador da história do Grêmio, também recebeu muitos votos no Palmeiras. E eu queria começar então te perguntando sobre, primeiro, esse feito, né? Você ser o maior treinador do time do seu coração, né? O Grêmio... É o meu time. Eu sempre disse que sou Grêmio, porque no Sul nós temos 2 times, Grêmio e Internacional, são os maiores, os que detêm os maiores títulos. Alguém nasce ou do Grêmio ou nasce do Internacional, depois pode mudar para algum time ou coisa e tal, mas já nasce assim. Eu, por ser uma família gremista, eu fui gremista e gremista continuei, depois tive toda a minha trajetória dentro do Grêmio e mais ainda me tornei gremista e continuo. Depois tive a oportunidade de enfrentar e vivenciar um outro time que passei a torcer e passou a ter um pedaço do meu coração, que é o Palmeiras. Porque eu vivi tanto tempo no Palmeiras, tantas épocas intercaladas, que eu passei a admirar, passei a torcer, passo a vibrar sempre com o Palmeiras também, como o Grêmio da mesma forma. E a recíproca é verdadeira, os torcedores te amam, né? Desses 2 times. E eu não sabia que eu tinha sido eleito pelo eu tenho recebido até algumas pessoas conversando ou cumprimentando. Às vezes a gente não está ao par. O que é? Agora que tu me mostrasse, eu fico feliz de ser reconhecido pelo time que a gente torce, que trabalhou com tanta gente boa que trabalhou no Grêmio, tantos técnicos espetaculares, antigos, atuais. É muito bom, é muito bonito. Eu vou escalar o Grêmio de todos os tempos aqui, que muitos trabalharam com você. Goleiro Danley, sim. Arce, sim. Jeromel e De Leon na zaga. Jeromel, sim. De Leon, não. Everaldo, lateral esquerdo. Também não. Dinho, sim. Sim. Maicon. Sim. Ronaldinho Gaúcho. Não. Na seleção, sim, né? Na seleção, sim, mas não no Grêmio, porque no tempo do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, eu trabalhava com o Assis, o irmão dele. Sim. E o Assis
dizia assim, professor, o senhor não conhece o meu irmão é muito melhor que eu. E o Assis era bom. O Assis era bom. Então, eu não trabalhei com o Ronaldinho no Grêmio. Aí, fechando o ataque, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Outra situação. Quando eu fui trabalhar com o Renato Gaúcho, o Renato se transferiu do Rio Grande do Sul para o Roma, se eu não me engano. Então, eu não trabalhei com o Renato. Embora tenha uma amizade profunda com o Renato, eu não trabalhei com ele. E é curioso porque ele era um concorrente seu nesse cargo de técnico do Grêmio de todos os tempos. Ele teve um voto só, você teve 17. Pode ser concorrente nisso aí, mas nós no dia a dia não somos concorrentes em nada. Claro, nós nos adoramos. E os outros dois atacantes, Jardel, seu grande centroavante, Sim. E o Tarcísio, que é um pouquinho antes. Né, o Tarcísio só joguei contra, né? Assim como joguei contra o De Leon, quando jogava futebol. Acho que contra o De Leon, não. Mas o Tarcísio, sim. E técnico Luiz Felipe Scolari, você falou de quando você jogava, Felipão. Você aparece na placar desde os tempos de jogador, né? Eu apareço na placar desde os tempos de jogadores, porque há uns 15, 20 dias atrás, eu estava na praia em Xangri-Lá, e no Rio Grande do Sul, e me liga à noite, quando é 9 horas da noite, o Abel Braga, junto com o Sobis, que são referências do Internacional. Sim, sim. E diz, Felipe, estou aqui, estou visitando aqui os meus amigos, Xangri-Lá, estou jantando aqui. Tu não vem porque tu já está dormindo, tu já está velho, não sei o quê. Eu disse, para aí que eu vou aí. E encontrei o Abel. E eu lembrei que em 1973 ou 74, agora eu não estou recordado, 74, 75, uma coisa assim, o Abel foi bola de ouro do placar. E eu fui bola de prata. Como zagueiro, como melhor zagueiro. Pelo Caxias. Por isso que eu digo que eu não era tão ruim assim. Eu era razoavelmente ruim, mas não tão ruim. Eu fiquei em terceiro lugar, uma coisa assim, o Abel ficou... E aí relembramos esse assunto, eu e o Abel, e ficamos dando risada e brincando sobre quem batia mais, quem fazia não sei o quê. Então, e eu fui na festa que era praticamente 95% dos colorados. Era o Fernando Cardoso, era se não me engano, o filho do ex-presidente o Feijó, as famílias, e os Sobis, o Abel. Então, tinham, digamos assim, 20 pessoas, 18, tinha o Duda Garbi, que era gremista, que sentou do meu lado, que é gremista. Então tínhamos lá 3, 4 gremistas numa festa de 20 colorados. Que legal. Por isso que eu me lembrei dessa situação do placar. E olha essa daqui, esse pôster a gente vai botar na tela, não sei se você vai lembrar, você no pôster da placar. Esse eu relembro bem. Pelo CSA. Foi lá no CSA. O Veiga, o Jerônimo, eu, o Flávio. Que memória, Felipão. Ele gabaritou aqui uma outra foto que eu mostrei fora do ar. O Zé, o Freitas, o Dentinho, agora não me lembro, depois o Mug. Bom, pelo amor de Deus, né? Me lembro aí. Tá escrito embaixo aqui, ó, vou falar para você então. Jorge Cabral, preparador físico. Geraldo, Jerônimo, Zé Luiz, Flávio. O Geraldo era Geraldo, sabe por quê? Era Geraldo Cacetete. O homem batia. O homem batia. Jesus, era o lateral, nosso lateral esquerdo. Aí depois Jerônimo, Zé Luiz, Flávio, aí agachado Cícero, Freitas, Jorge Siri. Cícero não era jogador. Tá certo. Era o nosso massagista. Jorge Siri, Dentinho. O Jorge Siri foi um grande jogador. Romeu, Mug e Caju. Não é Romeu, é Romeu. Romeu, é isso, com 2 L's. Romeu. Que tem um filho que não sei se está jogando ainda. O Romeu, o apelido dele era Papel, porque ele jogava, parecia uma folha de papel. Ele jogava fácil, mas também tinha um medo. Jesus, se alguém assobiasse, ele olhava para trás. Então ele dizia assim, se derem em mim lá na frente, Felipe, toma conta aí. Tá bom. Bem. Então, esse é o CSA, campeão, bicampeão de Alagoas em 81. 81. O técnico era o Valmir Lourus. O técnico não aparece no post, né, Felipe? Esse é o problema. O técnico era o Valmir Lourus, que já está falecido, que
foi meu companheiro de zaga no Caxias, depois foi meu treinador no Juventude e foi meu treinador no CSA. Muito legal, né? Uma pessoa espetacular. Muito legal relembrar essas histórias. Fugimos um pouquinho do assunto, mas a torcida do CSA vai ficar feliz de relembrar. E eu fico feliz porque eu gosto muito de Maceió, eu vivi com pessoas lá espetaculares. Legal. Você também gabaritou aqui aquela foto que você está com o Globo do Grêmio, com os jogadores aqui, a gente vai mostrar também, que é o time que, não vou nem dizer que abriu as portas para você, porque você já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, então já tinha uma carreira como técnico importante. Mas o título da Libertadores te coloca num patamar diferente. Aquele time, Filipão, eu estava lendo no acervo da Placar, você jogou o estadual com as reservas, né? Você se lembra disso? Sim, nós falávamos que jogávamos com Expressinho. Isso. E fomos campeões. Também. Campeões. E o nosso Expressinho a gente mesclava e coisa e tal. E tinham pessoas, jogadores fantásticos, e que jogavam, não eram titulares absolutos, eram titulares, e coisa e tal. E nós ganhamos o título. E aí, focando mais na Libertadores com os titulares, também foi uma campanha que, curiosamente, tem um jogo histórico contra o Palmeiras, né? Que seria esse seu segundo time no futuro, mas histórico, né? Um 5-0 na ida e na volta um sufoco. Um resultado, né? Que ninguém jamais imaginava, 5-0 em casa, e na volta nós perdemos o Danley com uma fissura no dedo e também por acho que expulsão. Tivemos um outro problema e ainda conseguimos sair na frente do Palmeiras com o Jardel fazendo gol. Sim. E depois foi um massacre total do Palmeiras. A gente, quando terminou o jogo, estava suando frio. Ainda deu uma bola na trave aos 92, 93, uma coisa assim. Horrível. E você pega a escalação, aquele time do Palmeiras era uma seleção, né? Era. Tinha Cafu. Como que foi o plano para... Óbvio, do 5-0 você praticamente resolveu, mas não resolveu tanto. Como que era marcar aquele Palmeiras? Nós não esperávamos aquele resultado. Aquele resultado aconteceu por... Rivaldo foi expulso, né? Foi alguma situação assim que fez com que o Palmeiras se perdesse. E o segundo jogo, nós não nos perdemos na partida. Nós ficamos com os mesmos jogadores, mas o Palmeiras tinha uma seleção. E aí o Palmeiras estava com aquilo entubado, uma coisa assim. Não é possível perder para o Grêmio. Nossa, o quê? Nós imaginávamos uma vitória simples, 1-0, 2-1 em casa, manter o resultado aqui, fechar bem, coisa e tal, mas os jogos foram diferentes. Nós não tivemos nenhuma estratégia para ganhar de 5-0. Não tivemos nenhuma estratégia para perder de 5-1. A estratégia foi montada para a equipe do Palmeiras para que a gente tivesse alguma dificuldade, mas soubesse manobrar, que fosse um resultado bem equilibrado aqui para jogar em São Paulo bem equilibradamente. Mas foi tudo diferente. E queria te perguntar sobre o Jardel, né? Que ele fez 3 gols na ida, fez o gol na volta. É um jogador que tinha principalmente o cabeceio, né, como a sua principal arma, e você tinha o Arce cruzando, né, que essa era a grande arma desse time, a estratégia era muito montada em cima disso, Felipe? Era bastante montada em cima disso. O escanteio que nós tínhamos era mortal. Nós tínhamos uma jogada com o Arce, e o Arce, até hoje eu digo que o único jogador, não é só ele, nós tivemos o Marcos Assunção no Palmeiras também, mas eu diria que o Arce... Alguém levantava o dedo lá na bandeirinha de escanteio, ele botava a bola lá. Levantava o dedo na pequena área, ele botava a bola lá. Então, a gente treinava e sabia os posicionamentos que os jogadores iam estar. Sabia que a bola iria ali. Então, a gente se posicionava ali. Você sempre teve o hábito de treinar escanteio, Filipão? Era uma coisa que... Todos os seus times, assim, você trabalhava... Eu sempre tive o hábito, sim. Alguns com melhor aproveitamento, outros não, dependendo de quem batia na bola, né? Uma jogada ensaiada e coisa e tal, mas eu gosto muito porque uma bola bem colocada, o atacante que vem de frente leva vantagem sobre a zaga.
Você ter sido zagueiro também sabe a dificuldade, né? Que é uma bola cruzada. E tem outro personagem que, assim como o Arce, te acompanhou também no Palmeiras, no título do Palmeiras, que é o Paulo Nunes, né? Que já é um outro tipo de atacante, né? É uma figura. Eu estou vendo ele agora nos programas, de vez em quando eu assisto, está muito bem. O Paulo continua o mesmo. Eu adoro o Paulo. Então, eu li uma entrevista sua em 95 falando que o segredo para conseguir manter um grupo, às vezes, era fingir que você não estava vendo certas coisas. Enganar eles de que você não estava vendo. O Paulo era um desses caras que você tinha que fazer. Paulo era. Ontem ainda eu tive uma palestra lá em Curitiba e aí me perguntaram o que é que eu fazia para assumir a responsabilidade de ser um líder e tal. Eu falei, é olhar para um lado de vez em quando. Não saber de alguma coisa. Ou se sabe de alguma coisa, aceitar que aquilo... E eu sabia que o Paulo fazia as estripulias dele, mas o Paulo era decisivo. O Paulo foi o jogador que mais te deu trabalho, assim, fora do campo e tal? O Paulo não dava trabalho. Porque eu sabia que ele era malandro e coisa e tal. Mas eu segurava o Paulo para que ele entrasse em campo e resolvesse. E ele resolvia. O problema está aí. Tu trabalhares com um jogador que pode ser malandro, mas resolve. Agora está um pouquinho diferente. Né? Então... Ô, Filipão, eu citei esses nomes que todo mundo lembra desse título. Tal. Tem algum jogador da campanha que é pouco lembrado, mas que para você tem uma importância muito grande? Eu vou te falar, o Alexandre Xoxó, que era um ponta esquerda que nós tínhamos, que tinha vindo do Pelotas, e que nos treinos infernizava. E que jogava no Expressinho também. E que na Libertadores eu não colocava e coisa e tal, porque ele fazia nos treinos gato e sapato do Arce. Tanto que eu pedia para o Rivarola, quando ele passar pelo Arce, tu pega ele, dá no meio dele, porque se não faz isso no jogo e coisa e tal. Bom, quem decidiu o jogo em Lima, em Medellín, aliás, em Medellín. Final, Atlético Nacional. Alexandre. Pegou a bola do meio do campo, driblou um, driblou dois, sofreu o pênalti. E o Dinho empatou o jogo, nós ganhamos a Libertadores. Quer dizer, são coisas assim que eu lembro que eu ainda tenho, estava falando por acaso agora, que eu falo com o Alexandre, ou por WhatsApp, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, coisa e tal, a gente se comunica, bate papo, porque ficamos bons amigos e a gente, de vez em quando, eu pedia para ajeitar o pé dele. Por quê? Porque ele fazia tudo isso, mas no jogo não era o que... É mais difícil. O Arce também era um gentleman. O Arce sempre foi um espetacular jogador, um dos melhores jogadores que eu tive. Mas o Arce era gentleman. O Arce não sabia fazer uma falta. Então ele não fazia falta. Certo. Até em cima disso, Filipão, como eu falei, eu estava pesquisando, lendo entrevistas antigas suas. Nessa entrevista de 95, quando você estava se apresentando praticamente à imprensa nacional, né, como esse novo grande técnico, você convivia com a fama de ser violento, de pedir para o time bater e essas coisas, tinha uma rivalidade com o Tele e tal. Como que você lidava com isso? É como lido até hoje, é bobagem. Tu não pede pro time bater, tu pede pro time ter uma marcação organizada, forte. Que se alguém, como eu te disse agora há pouco, se o Alexandre dribla 5, é porque alguma coisa aconteceu. Então, tá errado. O futebol é um futebol bem jogado, que não pedimos para ninguém bater em ninguém, mas parar a jogada, equilibrar o time, montar uma defesa. As pessoas, às vezes, não entendem esse tipo de colocação ou não querem entender. Porque mesmo os times que eu tinha complicação, por exemplo, com o Tele, o time do Tele fazia muita falta. Fazia bastante. Então, fazia um antijogo. Quer dizer, é assim, o futebol às vezes as pessoas colocam alguns rótulos e até hoje eu eu dou risada sobre isso. Todo time tem que ter uns caras para fazer o serviço. Até o Guardiola faz falta tática pra caramba, né? Então, não tem jeito. Claro. Ô, Filipão, saltando então
agora para o Palmeiras, para aquele grupo também que conquistou vários títulos, inclusive a Libertadores de 99, primeiro título de Libertadores do Palmeiras. Como eu falei, você traz o Arce, traz o Paulo Nunes, monta um time bem experiente, né? Tinha Zinho, César Sampaio, você tinha vários jogadores cascudos, né? Isso é necessário para ganhar uma Libertadores também? É necessário, sim. Porque só jovens e com alguma pouquinha experiência, a Libertadores é um campeonato com muita experiência. Tem que ter muita vivacidade. E como eu te disse, ela foi melhorando, agora mais ainda. Agora, antigamente nós tínhamos menos exposições, menos câmeras, tinha uma série de situações, agora evoluiu. Então, precisa de jogadores cascudos. E tanto que, em 98, nós usamos a Mercosul e o goleiro da Libertadores, campeão pelo Palmeiras, foi o Marcos, que jogou toda a Mercosul de 98. Eu ia te perguntar justamente sobre o Marcos, porque ele foi um dos mais jovens, não era tão jovem, tão garoto, mas ele entrou de uma maneira circunstancial porque o Veloso se machucou, né? Mas você tinha muita confiança nele. Tinha. Em 98 ele já jogou a Libertadores, a Mercosul, aliás, visando a Libertadores de 99. O Marcos já estava nos seus planos, então... O Marcos além de uma excelente pessoa, maravilhosa, ele é foi um goleiro fantástico. E foi comandando a equipe do jeito dele, a partir que ele começou eu dei a ele a responsabilidade, a confiança, ele foi indo e pronto. E já logo de cara contra o Corinthians, que é o grande clássico aqui, e foram clássicos na Libertadores que estão na história. O palmeirense não esquece, o corintiano também não. Foram 2 jogos 4 jogos, né, somando 99 e 2000, em que o Marcos pegou muito, né? Ele foi herói, né? Pegou muito e fez a diferença. O Marcos é que, embora eu acho que no Corinthians tínhamos o Dida. Em 99, também sim. Era um goleiro maravilhoso, muito bom. Mas o Marcos foi pegando confiança, embora o jeito dele, ele nunca passasse aquela confiança para a gente. Tem outro aí, pode pôr outro, né? Mas ele foi pegando confiança a partir de 97, entrou alguns jogos, 98 jogou a Mercosul total, e aí 99 em diante nunca. Você trabalhou mais com o Dida, né? Também Trabalhei. Na seleção, com muitos goleiros, Danley, etc. O Marcos, no quesito pegar pênalti, foi o melhor que você viu, Felipão? Nem tanto, não. Nem tanto, não. O Marcos não era tão assim, o Dida era mais dificultava mais o adversário. Mas o Marcos sempre se posicionou muito bem ali naquelas penalidades. E um outro jovem que você tinha no time era o Alex, né? Que era um jogador que veio do Curitiba, que foi ganhando seu espaço e que foi muito importante nesse título da Libertadores, principalmente contra o River Plate, né? Como que era para você encaixar o Alex naquele time, até porque você tinha outras peças importantes? Eu tive que fazer, porque a característica do Alex era uma característica de muita criatividade e ele chegava muito à frente com qualidade. Então, eu fazia com que o Alex se colocasse perto do atacante que nós tínhamos e o Zinho ficasse um pouco mais fechado, fazendo uma função mais de armação, mais de defesa, mais de compor a equipe ali quando a outra equipe estivesse com a bola. E o Alex mais livre. E o Alex sentiu a vontade, o Alex deslanchou. O Alex, ele tinha essa coisa de fazer muito gol, né? Ele tem 400 e tantos gols na carreira. Fez gols espetaculares e ele, jogando livre, ele era muito bom, espetacular. Eu não podia trazer o Alex numa função de marcação, porque ele não é que ele não sabia, ele até se esforçava para fazer aquilo com muita vontade, mas não era característica dele. E muita gente fala da questão de você não ter levado ele para a Copa do Mundo. Você já falou, e ele também já falou muitas vezes sobre isso, mas tem alguma coisa a ver com a
característica que outros jogadores que você tinha no grupo te entregavam, que você não precisava? Sim, tem. Eu já expliquei a ele 2 ou 3 vezes, já conversei com ele, já expliquei o porquê da minha escolha e acho que ele entendeu, então eu não volto no assunto para não... Certo, que bom. Vocês estão entendidos, né? Que bom. Vocês dois são muito inteligentes e lendas do nosso futebol, é bom saber que está tudo resolvido. E, Filipão, tem outros jogadores ali, por exemplo, o Evair, né, que já estava veterano, né? Mas era um cara super importante no time. Fala um pouquinho da importância dele. O Evair é o que eu estou dizendo, é o cascudo. Era a pessoa que já tinha vivido 300 vezes aquelas cenas que estavam acontecendo, ele já sabia, já antecipava, comandava vestiário, comandava grupo e quando jogava era extremamente inteligente. O Evair não era um 9 fixo, não era um 9 que saía, ele flutuava bastante, ele buscava, sabia jogar. O Evair era um jogador inteligente. Ele nem era 9, nem era 8. Certo. Ele sabia se posicionar aqui e ali. E ele era útil também dentro do vestiário. E daquele caminho que foi muito complicado do título com Vasco, Corinthians, River Plate e o Deportivo Cali na final, qual foi o mais difícil? Tem um que você, assim, que foi mais tenso ou todos foram complicados? Todos. É porque todos tinham uma característica ou tinham uma qualidade essencial que a gente tinha que trabalhar bastante para que eles não crescessem dentro dessa qualidade. Todos foram difíceis, assim. Foram situações que foram sendo... que a gente foi passando, mas com uma dificuldade imensa. Afinal, por ser com um time, em tese, menos conhecido, tal, trazia um peso também de... Agora o Palmeiras é favorito, nos outros era tudo mais equilibrado. Ou na hora não... Não trazia... Não, trazia o peso que nós tínhamos de chegar à final. O Palmeiras chegou a essa final, o Palmeiras conseguiu o título da Libertadores. Nós queremos o título, então nós nos cobrávamos mais ainda. Mas não tinha por ter menos nome do que a gente ficasse mais favorito. Fala, Cássio. Com o Deportivo Cali, mesmo com uma derrota na final, Felipe, em casa vamos reverter. E passou essa confiança como tinha feito no jogo do River Plate. E não só eu, né? A torcida foi lá no nosso... Eu ainda digo nosso campo, nosso Parque Antártico. Nosso Palestra Itália ali. Você sente saudade daquele ambiente? Eu sinto saudade daqui. Eu sinto saudade do Palestra Itália. Eu sinto saudade do Olímpico. As pessoas dizem que já tá, então tá velho, tá não sei o quê. Era uma pressão no adversário, meu amigo. Quando chegava ali, já era 1-0 pra gente. Mesmo aquela iluminação, que não era das melhores. Olha, chegavam no Parque Antártico, chegavam lá no Olímpico e aquilo tremia. E Jesus! E é claro que mudaram, estádios melhores, campos melhores, são arenas, são multiusos, fazem shows e coisa e tal. Mas eu sinto saudade. E da turma do amendoim do Palmeiras? Sente saudade? Sinto saudade porque eles não sabiam nem o que estavam fazendo, eles queriam brigar comigo. Né? Hoje eles te amam, né? Não, eu gosto deles também, eu recebo mensagem deles, eu mando mensagem a eles. Embora que eu quero dizer em mensagens, eu posso dizer, eu não tenho Instagram, eu não tenho nenhum outro meio social. Se alguém usa meio social com o meu nome é fake, eu não tenho, porque eu não gosto, mas eu me comunico com as pessoas através de um WhatsApp. Bom, e a turma do amendoim, eu enchia eles, brigava com eles brigavam comigo, mas no fim, eles sabem que eles têm um técnico que adora o Palmeiras e eu gosto deles também. Filipão, sabe que eu converso muito com os meus amigos palmeirenses, minha esposa é palmeirense, eu acho que você é o cara que melhor encarnou a alma do palmeirense em muitos aspectos, acho que tem um pouco a ver também com a do Grêmio, nessa coisa
de ser muito sanguíneo, né? De ser muito... a coisa da pressão, da reclamação, dos críticos e tal, você usa como um combustível importante, né? Eu uso, embora eu tenha nós, lá no Grêmio, nós temos hoje o nosso ídolo, meu ídolo do Grêmio, que é o Renato, que também tem essa característica. No Palmeiras, eu tenho um outro representante legal, que foi meu jogador e que eu gosto muito também, que é o Abel. Como que era o Abel jogador, Filipão? O Abel jogador, eu disse para ele um dia, na mesa, reunido lá, eu fui visitá-lo em Caxias do Sul e coisa e tal, e o pessoal da mesa ali, os que trabalham com ele, perguntaram: professor, qual era a nota do Abel como jogador? Eu disse: 6,5. E aí o rapaz que é preparador físico disse assim: 6,5, professor? Só ele que não queira mais, que tá bom assim. E ele dava risada. Ele era um lateral quando eu estava no Sporting, que eu levei 2 vezes para a seleção, lá em Portugal, por ser o Abel que é o Abel. É o Abel de hoje. Ele ajudava em vestiário, ele não era muito aberto a conversas, mas ele fazia o seu trabalhinho normal, equilibrado, e ele, quando jogou na seleção, quando esteve comigo na seleção, fez aquilo que a gente esperava. Mas ele era um lateral... Correto, cumpridor, nada maravilhoso, não vamos achar que ele era maravilhoso de lateral, não. Como técnico ele é muito melhor, né? 120 vezes melhor. E, Filipão, essa coisa do usar os críticos, usar a pressão a seu favor, tal, muitos ex-jogadores contam das coisas que você fazia no vestiário, às vezes colava um jornal, usava declaração, né? Você tem alguma história, principalmente nos títulos de Libertadores, especial, assim, que você usou como combustível? Não lembro, assim, agora para te dizer, mas eu usava frases, eu usava comentários dos adversários ou da imprensa adversária, dizendo que esse não jogava nada, que aquele, isso, aquilo, lá. Eu também tinha condição de usar esses meios, porque era bem diferente dos tempos de hoje, né? Então eu usava e fazia com que o jogador ficasse mais sanguíneo, o jogador ficasse, eu preciso fazer isso, nem sempre conseguia, nem sempre a gente consegue o resultado almejado, ou consegue-se um pouco, mas a gente usava, tudo que podia usava, mas também eu acho que algumas coisas que falaram a meu respeito foram exageradas. Eu estou dizendo aqui, foram exageradas. Então, algumas coisas não existiram. Tem um episódio que é muito lembrado, que é o do jogo antes do jogo contra o Corinthians, não me lembro se era 99 ou 2000, que vaza uma preleção ali no vestiário. Mentira. É mentira total. Porque eu estava fazendo a preleção e alguém com não sei o intuito ou o porquê e tal, usou a janela que estava entreaberta para conseguir certa informação. O jeito que eu falo contigo é o jeito que não que eu falo com o jogador, eu falo às vezes mais exaltado, mais mostrando alguns dados, fazendo por ser sanguíneo e coisa e tal, e foi o jeito que eu falei com os atletas. E alguém captou algumas ligações ali, colocaram um fio, qualquer coisa, e pronto. E aí passou a ser uma verdade que é uma inverdade. Certo. E eu queria saber, você tinha jogadores que também eram provocadores, especialmente Paulo Nunes, tinha coisa da tiazinha, da feiticeira, tal. Fosse hoje, ele não jogava mais. Difícil. Não, hoje ele não fazia nada disso. Você tentava controlar ele um pouco de tipo, os caras também vão usar isso contra nós? Não. Paulo Nunes, uma vez concentrado em Barueri, lá o Zé Roberto. E o César Sampaio, Evair, mais 2 ou 3 tinham Clebão, faziam um culto, levavam
o pastor conversava e coisa e tal. E eu, tudo bem, ótimo, coisa e tal. E aí, nesse culto, uma vez está o Paulo Nunes. Aí o Paulo Nunes não está aqui, porque eu queria falar com o Paulo Nunes. Paulo tá no culto com o quê? O Paulo Nunes? Para aí um pouquinho. Fui lá no quarto, quem é que está aí? Eu falei, não, pode sair. Tu não. Tu vai para fora. E coitado, eles deram risada e coitado. Esse era o ambiente que a gente tinha. Porque, digamos, eu conhecia o Paulo Nunes não vai fazer oração nunca. Pode ser que agora faça, não sei, mas no nosso tempo... E quando terminava o jogo eu já sabia que eles tinham um barzinho, Baluarte. E lá se encontravam todos os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Então eles brigavam ali, e depois se encontravam no bar, iam tomar uma cervejinha, o quê? E nós, os técnicos, lá brigando. Então, depois eu cheguei com uma inteligência, não, eu não quero mais, não vou mais ficar fazendo isso aí com o Paulo Nunes, porque depois vão lá para dentro. Sim. A briga do Paulo Nunes com o Edilson, depois estavam lá no barzinho. Então... mais tarde eu convoquei o Edilson para a seleção e ficamos conversando bastante sobre isso e coisa e tal. Eu ia te perguntar isso, porque você enfrentou o Corinthians muitas vezes em jogos decisivos e você depois convocou muitos dos jogadores que estavam lá, Luizão, o próprio Dida, etc. Mas isso é uma coisa que é bom eu colocar para todos vocês, assim, rede nacional. Eu gosto muito do Grêmio, eu sou gremista, mas eu sou também uma pessoa muito identificada com os dirigentes, com as pessoas, com os jogadores do Internacional, com a torcida do Internacional, porque eu sempre respeitei a torcida do Corinthians, embora seja identificado com o Palmeiras. Eu não vejo que eu tenha que fazer uma maldade para A ou B, porque não. Eu fiz o que era da minha consciência com os jogadores que jogavam em clube A, clube C, B, clube C, e sempre respeitando os clubes. Em algum momento você teve proposta desses rivais e cogitou aceitar? Sim, tive. Cogitou aceitar em algum momento? Olha, cogitei. Ainda hoje vinha discutindo com a Cássio que isso é assim, assado. A gente é profissional. O profissional, ele é profissional. Ele tem que trabalhar pelo clube que ele está trabalhando. Ele recebe daquele clube, ele faz o melhor por aquele clube. Por isso que eu defendo, por exemplo, hoje, a situação do Roger no Internacional. Ele trabalha pelo Internacional, ele é pago pelo Internacional, tem que vestir a camisa do Internacional. Sabe que as pessoas não entendem isso, tu é profissional. Tem um trecho da sua entrevista, aquela de 95, que você fala que você estava resolvendo, o Roger estava brigando com a namorada e você tinha que resolver. Você tinha uma relação também muito de carinho com o Roger Machado. Sim, né? Eu sempre tive com o Paulo Paixão, então, meu irmão. E, o Roger foi um caso extremamente diferente. Em 1994, nós tínhamos ido mal no Nacional e coisa e tal. O Dr. Fábio, que foi um dos maiores dirigentes que eu tive na minha vida, o Dr. Fábio Koff disse assim, Felipe, tu tá sem fazer nada no Natal, tu tem que ir assistir os jogos dos juvenis em Londrina. O quê? Assistir jogos dos juvenis em Londrina? Não sei o quê, tem que ir. Nós temos uma equipe boa. Bom, eu fui a Londrina e de lá veio o Carlos Miguel, veio o Roger, o Arilson, que em 95 foram titulares da Libertadores. Da Libertadores. Que loucura. Filipão, chegando para a reta final do nosso papo, você falou um pouco dessas diferenças da Libertadores de antes para agora. Eu queria saber, como que você analisa, por exemplo, a final em campo único? Você gosta? A final no molde atual? Eu não gosto muito. Eu gosto de 2 jogos que as equipes se preparam, porque num jogo só, aquele dia pode dar a primeira jogada errada, a segunda errada, e tu vai água abaixo. Num jogo só, tem que dar muito certo para aquela equipe ser campeã. Em 2 jogos,
tu tem alguma alternância que tu podes ter no campeonato. Jogar razoavelmente bem no primeiro e o segundo muito bem, o razoável e aí não perder, uma coisa assim. Então, a gente vai administrando em 2 jogos. Num jogo só, não administra. Por exemplo, na Libertadores de 2022, com o Atlético Paranaense, nós estávamos igual ao Flamengo. Mas, aos 38, 39, 40 minutos do primeiro tempo, nós tivemos um jogador expulso. Então, quando aquecemos um jogador e que íamos fazer a troca, tomamos o gol. Quer dizer, se tem um outro jogo, me dá a chance. Eu só tinha 45 minutos para recuperar. Então, por isso que eu acho que 2 jogos seria melhor. Em relação à arbitragem, você sofreu muito com a arbitragem, principalmente contra os argentinos, contra o Boca Juniors aquela vez, todo mundo lembra. Você gosta do VAR? Gosto, mas não gosto do árbitro que se vale do VAR. Eu gosto do árbitro com personalidade. Se ele acha que foi gol, não tem VAR. É ele. Assuma. Agora, eu apito baseado na opinião do VAR. Quer dizer, eu estou no lance daqui e ali, eu vejo a jogada e o VAR me chama para ir. Não. Eu gosto do árbitro com personalidade. Mas o VAR foi criado naturalmente, eu sei disso, para ajudar em lances decisivos e que às vezes o árbitro não tenha total discernimento sobre aquele lance. Concordo, eu gosto. Mas eu gosto de personalidade. O Brasileirão começou na Responsa e as odds estão na Alfa. Crie sua conta e chega junto. E para a Libertadores desse ano, que vai começar daqui a pouquinho, quais são suas apostas? Tem alguns times que você vê como favoritos, uma potencial surpresa? Qual que é a sua análise para esse ano? Eu não vejo alguém como potencial surpresa. Os favoritos, na minha opinião, são os mesmos. Não tem alguém que vai fazer tanta diferença para chegar a ser um... Não acho. Você tem 6 semifinais de Libertadores. Você acho que 4 finais e 2 títulos. Com o Atlético Paranaense, com o Grêmio, com o Palmeiras. Qual que é o segredo dessa competição, Filipão? Assim, por que talvez o seu estilo de trabalhar encaixe tão bem com a Libertadores? Alma, espírito, vontade, como é que eu vou te dizer? Brilho nos olhos. Tem que ter sempre. Se tu quiseres vencer na vida, tu tem que gostar daquilo que tu fazes. Se tu não quiseres ser repórter, então não seja. Vá trabalhar. Vai ser caminhoneiro, vai trabalhar não sei o quê, mas não seja. Agora, gosta de repórter? Trabalhe, cresça, evolua, busque alternativas. É a mesma coisa assim no futebol. Eu gosto daquilo que faço. Eu faço com que os jogadores, a maioria deles, gostem da competição e se entreguem para essa competição. Filipão, você me deu a deixa para a pergunta final, então, sobre o seu futuro. Você pensa ainda em trabalhar? Ainda tem? Sim. As pessoas acham, e isso é uma das coisas que eu... As pessoas acham que quando tu tens uma certa idade, eu tenho 76. Muito bem. Eu já estou maduro para o futebol. Que deixa de fazer algumas coisas. Muitas vezes o que estão fazendo hoje já era feito em 1960. Nós trabalhávamos de uma forma quase idêntica, mas com ditados diferentes, com nomes diferentes. Eu penso realmente se vou voltar ao futebol, se um convite vai me fazer voltar ao futebol como técnico. Tem que ser um convite diferente daqueles que eu já tenho vivido. Como diretor de um clube, como diretor esportivo de um clube, realmente eu tive a primeira oportunidade no Atlético e nós fomos muito bem. O nós que eu digo eu como diretor,
o Paulo Turra como treinador, nós fomos campeões, nós dirigimos a equipe razoavelmente bem. Depois eu saí. Como diretor, não, eu tenho pensado onde é que eu poderia fazer um trabalho dentro das características que eu gosto. E quem sabe um convite de um clube eu vá pensar nessa situação. Eu ainda não decidi parar totalmente o futebol, mas eu vou pensar sobre o convite. Legal. Filipão, obrigado. Não, Prazer obrigado você. enorme, espero que tenha gostado de relembrar essas histórias. Não, gostei demais. Espetacular. Muito bom. Essa foi a estreia do Pôster Placar. Semana que vem a gente tem mais convidados. Deixa seu like, compartilha e fica com a gente. Eu fui escolhido pro Pôster? Claro. Pôster desde o CSA e quem sabe no próximo, no futuro. Quem né, sabe, Filipão? quem sabe. Obrigado, valeu Obrigado. demais. Não, Valeu obrigado. mesmo. Obrigado.